Olá, caro aluno do curso de Letras, eu sou o professor Antônio Lemes e essa é a disciplina de Comunicação e Educação Corporativa. Neste momento nós faremos algumas discussões sobre a oralidade na comunicação corporativa. Nós sabemos que dentro do contexto empresarial, a língua se manifesta de diferentes formas. Nós temos várias linguagens diferentes sendo mobilizadas para a efetivação do processo comunicativo. Linguagens verbais e linguagens não verbais, palavras e imagens. Dentro do campo da linguagem verbal, nós temos duas frentes. A escrita, que é o registro gráfico da língua, que vai permitir o registro das informações, dos textos empresariais escritos, garantindo a confiabilidade, a confirmação das ideias. Eu consigo, no futuro, por exemplo, resgatar um texto do passado. Isso é muito importante para uma empresa, já que nós precisamos documentar processos. Mas nós também temos a oralidade, que é essencial no âmbito empresarial. Então, um assessor de comunicação, uma pessoa que trabalha dentro da empresa, ligada, então, ao sistema de comunicação dessa instituição, precisa estar atento, além da comunicação escrita, também à comunicação oral. Em um momento de contextualização inicial, nós vamos refletir, então, sobre algumas questões. Verifiquem comigo lá no quadro, algumas questões que vão guiar a nossa discussão sobre o tema da oralidade. Então, a primeira questão, o que é oralidade? Como deve ser a fala no meio empresarial? Como fatores externos podem influenciar a qualidade das produções orais nos ambientes corporativos? E, por fim, quais os principais pontos de atenção no que diz respeito à condução de apresentações orais em empresas? Então, verifique quantas questões, O que é esse processo? Que fatores podem afetar a produção oral? Como eu devo me comportar em situações em que eu faço uso da linguagem oral? Falar, nós sabemos, Enquanto falantes de um idioma, nós sabemos fazer esse uso oral da língua. No entanto, em determinadas situações, nós precisamos estar atentos. A minha fala está adequada a esse contexto? Os recursos linguísticos da oralidade que eu estou mobilizando nesse momento são suficientemente claros? São necessários para a efetivação da comunicação nesse processo? Então, nós precisamos estar atentos a todo esse arsenal de recursos. O primeiro ponto a ser destacado é o conceito de oralidade. Nós precisamos conhecer de onde vem esse conceito, o que o forma, o que o constitui, como ele se relaciona com o estudo da língua. Então, observe comigo lá no quadro uma representação básica do que vem a ser a oralidade. Então, quando nós pensamos nesse processo, nós estamos falando da manifestação da linguagem verbal, que faz uso, então, da palavra, em um processo constituído de 3 elementos fundamentais: a voz, a fala e as atitudes corporais. Então, a voz é o som que nós produzimos por meio da mobilização de recursos. Os nossos órgãos do aparelho fonador, nossa boca, nossa língua, Todos os órgãos dessa região aqui que fazem parte do que nós chamamos de sistema fonador. Nossa voz é esse som que é produzido. Cada pessoa tem a sua voz, A voz é uma marca também de identidade de um indivíduo. A fala, por sua vez, é a articulação desses sons por meio da nossa voz. Então, é a articulação da língua. Você, por meio da sua voz, produz sentenças faladas, ok? E as atitudes corporais são os gestos, os movimentos, as nossas expressões faciais, tudo aquilo que algumas pessoas costumam chamar de elementos paralinguísticos, que colaboram nesse processo da comunicação. Por exemplo, eu estou falando e estou mexendo aqui as minhas mãos, Tem gente que fala muito mexendo as mãos, A pessoa pode, de repente, numa situação em que ela está
envergonhada, por exemplo, ela pode se encolher, pode ficar retraída, né? Tem pessoas que são mais expansivas. Então, tudo depende de como a pessoa se porta enquanto um indivíduo falante. O que nós sabemos é que todos esses elementos, essas atitudes corporais, também colaboram nesse processo de construção da oralidade. Avançando, vamos lá para o quadro. Quando a gente fala então de oralidade, nós vimos ali que apareceu o conceito de fala, certo? E nós precisamos então fazer uma breve distinção entre língua e fala. Então, de acordo com Saussure, a linguagem, que é aquela base da comunicação, a linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. Então, o lado social da linguagem é a própria língua, ou seja, é o sistema. Então, por exemplo, no caso da língua portuguesa, a língua portuguesa é um código, um sistema que é compartilhado por todos os indivíduos que que têm essa língua como língua materna. Então, esse aspecto nós chamamos de um aspecto social, um lado social. Agora, cada um de nós que falamos português, falamos de um jeito específico. Então, esse é o lado individual da linguagem, a nossa fala. A fala é a marca da identidade de um indivíduo, certo? Mas ambas as formas, tanto fala quanto língua, existem juntas. Não é possível nós concebermos um elemento sem o outro. A fala só existe porque existe uma língua, porque existe um sistema que permite a sua ocorrência, a sua materialização. Bom, se a gente está pensando que a fala corresponde, então, à identidade linguística do indivíduo, ao lado individual da linguagem, o modo como a língua se manifesta, o modo como a língua se realiza concretamente, nós vamos perceber, então, que nós temos vários falares diferentes, vários tipos de fala. E aí nós entramos em um outro conceito que é muito importante, que é, veja lá no quadro, o conceito de variação linguística. Então, em uma linguagem sistemática e coerente, podem ocorrer formas diferentes de se efetuar a língua, uma vez que varia no espaço, no tempo e no indivíduo. Então, quando eu penso no uso da língua, eu tenho que considerar esses aspectos que interferem na sua realização. Qual é o espaço de realização dessa língua? Onde as ocorrências linguísticas estão sendo produzidas? Qual é o tempo? Em que momento da história essa língua está sendo realizada? E quem é o indivíduo que faz uso dessa língua? Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma situação empresarial como essa, a candidata fala na entrevista: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o entrevistador pergunta: e o português? E ela responde: aí varia. Ou seja, claro, isso aqui é uma situação, uma charge, né, uma situação cômica, mas que nos coloca nesse processo de reflexão. Cada indivíduo tem a sua fala e em cada situação comunicativa, né, indivíduos diferentes podem falar de formas diferentes. Então, a variação linguística diz respeito a essas diferentes manifestações da língua, que podem ser regionais, podem ser sociais, podem ser históricas, né, podem ser variações relacionadas ao estilo, mas todas são manifestações de uma mesma língua e precisam ser consideradas, ok? Continuando, lá no próximo quadro, além então da noção de fala que pode gerar o conceito de variação linguística, as diferentes formas de falar, nós pensamos também nas atitudes corporais, nas manifestações corporais. Então, nós temos esse livro aqui que é bastante disseminado, bastante difundido, que tem como título O Corpo Fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Então, é importante a gente considerar no meio corporativo que a gesticulação, né, os nossos gestos, a nossa postura, podem emitir significados junto à nossa fala. Então,
Se eu falo e faço uma expressão facial de um jeito ou faço um gesto específico, pode ser que não ocorra uma correspondência semântica, pode ser que ocorra uma contradição. Então, o nosso corpo fala, nós precisamos nos atentar. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, que vamos pensar numa reunião, né? O diretor da empresa está falando, está apresentando novas ideias. E, de repente, o funcionário fica lá de braços cruzados. Ele pode estar se mostrando não receptivo a essas ideias, não aberto a essas novas ideias. Isso é uma leitura corporal, né? É claro que talvez isso não signifique, talvez a pessoa esteja de braços cruzados porque está com frio, por exemplo, né? Mas é uma possibilidade de leitura. Ela cruza os braços, se fechando para aquela informação, tá? Então, o nosso corpo fala e nós precisamos estar atentos, então, a este quesito, ok? Continuando, vamos lá para o quadro. Quando a gente pensa em oralidade, é importante também nós pensarmos na relação da oralidade com o que nós chamamos de norma linguística, certo? Então, norma é aquele conjunto de regras que organizam a utilização da língua, que dizem como a língua deve ser usada, certo? Então, nós temos a norma padrão, que é aquela norma que a gramática diz, e nós temos a norma culta, que é aquela norma que representa o modo de falar das pessoas das classes mais prestigiadas, certo? A oralidade é mais suscetível a interferências da coloquialidade, a transgressão da norma padrão, devido ao fato de que seu planejamento e sua execução são quase simultâneos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando eu escrevo um texto escrito, né, eu planejo o meu texto, escrevo, e depois esse texto é recebido por alguém. Então, há um processo diferente, um processo, uma etapa depois da outra. Quando eu estou falando com alguém, né, o meu processo de reflexão, de planejamento, de execução e de recepção desse texto são quase simultâneos, acontece tudo quase ao mesmo tempo. Então, não há muito tempo para esse planejamento, certo? Por isso que o texto falado, ele é mais propenso a ser mais informal, a ter muitas falhas. Isso não indica, não reflete que a pessoa não saiba falar bem, tá? Então, o texto falado, ele pode ser um pouco mais coloquial, um pouco mais informal, mas ele precisa também atender algumas regras, né? Voltamos lá para o slide para a gente perceber um exemplo disso. Olha só, na escrita, uma frase como essa seria assim: envie-me o e-mail. Por quê? Porque a gramática normativa diz que eu não posso iniciar a oração com um pronome oblíquo. Mas na oralidade é comum nós dizermos: me envie o e-mail, colocando o pronome no início da oração. Não tem problema nenhum, tá? O importante é nós sabermos fazer essa adequação em cada situação comunicativa. Então, a oralidade, nós percebemos que ela é muito importante dentro do ambiente empresarial. E isso os próprios teóricos, estudiosos da linguagem afirmam, né? Verifiquem essa informação que é colocada ali para vocês. Olha só, Martins e Fortes dizem que, assumida como um fator estratégico de comunicação, a oralidade pode influenciar na construção da imagem organizacional. Então, nós precisamos pensar que a oralidade deve ser incluída no planejamento estratégico da empresa. Por quê? Se o sistema de comunicação da minha empresa precisa funcionar, eu preciso, então, garantir que não apenas a escrita, mas também a oralidade dos colaboradores esteja alinhada a um padrão de qualidade. Corporativo, são muitas as situações em que nós vivenciamos a utilização da língua falada, da oralidade. Então, nós vamos percorrer aqui algumas situações que fazem uso dessa estratégia de comunicação, dessa manifestação da comunicação, certo? Acompanhem comigo o primeiro caso, olha só. Então, uma primeira situação dentro de uma empresa em que a oralidade aparece é a conversa. Então, o que é a conversa? Definida por um dicionário dessa forma, olha só.
É a troca de palavras, de ideias entre duas ou mais pessoas sobre um assunto vago ou um assunto específico. Então, por exemplo, numa empresa, se nós observássemos uma cena como essa, 3 colegas de trabalho parados numa sala, num corredor, conversando, né? Então, essa é a situação mais corriqueira, mais cotidiana possível, né? Tem um tom mais informal, né? Aqui não há uma preocupação tão grande com a norma linguística, né? É um tipo de situação comunicativa mais leve, mais livre, que não vai afetar tanto o padrão, né, da comunicação desenvolvida na empresa. Continuando, uma outra situação comunicativa é a chamada reunião. Então, a reunião é definida como um agrupamento de pessoas num mesmo local para tratar de algum assunto, certo? Então, por exemplo, nós visualizamos aqui uma cena como essa, né? Alguns colaboradores sentados juntos a uma mesa, né? E estão, então, discutindo algum assunto específico, algum projeto, alguma proposta, algum resultado, né? E eles estão, então, mais atentos. Aqui, embora nós possamos fazer uso de uma relativa informalidade, a linguagem precisa ser mais cuidada. Né? Por quê? Porque geralmente essas reuniões são registradas por meio de uma ata, né? Nós precisamos, então, perceber que se a reunião está ocorrendo é porque houve um propósito, né? Houve uma necessidade de nós nos reunirmos para discutir algum assunto. Então, aí o nível de formalidade é um pouco maior, ok? Continuando, a próxima situação comunicativa é a entrevista. A entrevista é uma espécie de um colóquio, né? Uma situação de fala entre pessoas em local combinado para obtenção de esclarecimentos, avaliações, opiniões. Então, por exemplo, uma situação como essa, a pessoa está participando de um processo de seleção, né? Então, nós temos aqui um candidato, um recrutador que está com o currículo da pessoa, fazendo então algumas perguntas. Obviamente, trata-se de uma situação de comunicação com um bom nível de formalidade, porque eu preciso, inclusive, além de garantir, claro, né, a objetividade, a correção das informações, eu preciso demonstrar também as minhas habilidades linguísticas. Então, é o momento de eu expressar-me adequadamente, seguindo a norma padrão, ok? Continuando, uma outra situação comunicativa, bastante cotidiana também, nos ambientes empresariais, é o telefonema. É uma comunicação telefônica por meio de dispositivos fixos ou móveis, né? Telefonia fixa ou celular, por exemplo. Então, aqui nós temos um colaborador de uma empresa fazendo uma ligação ou para um colega dentro da própria empresa, uma ligação interna, ou um contato com um cliente, né, para resolver algum assunto. Também o nível de formalidade ou informalidade vai variar de acordo com a situação comunicativa. Quem é o destinatário do meu telefonema? Qual é o conteúdo a ser transmitido? A partir disso, então, as escolhas linguísticas serão feitas para que nós possamos efetivar esse processo com qualidade. Mais uma situação comunicativa, nós temos a palestra. Uma palestra é entendida como uma troca de palavras, de ideias entre duas ou mais pessoas, ou ainda uma conferência, um debate sobre um tema cultural ou científico. No caso, poderia ser um tema empresarial também. Uma situação como essa, nós temos uma audiência, um público, né, uma plateia, e aqui um palestrante que vai então proferir essa palestra, vai falar sobre um dado assunto. Então, uma palestra pode ser, por exemplo, no meio empresarial, um convidado externo, né? A empresa convida alguém para falar sobre algum assunto, sobre algum procedimento que vai colaborar no desenvolvimento da empresa. Tudo isso faz parte de possibilidades da comunicação na empresa. E uma última situação comunicativa, verifique comigo lá no slide, é a videoconferência. Aí nós já estamos associando a oralidade às novas tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Então, a videoconferência é uma espécie de teleconferência realizada interativamente com transmissão de imagem e som entre os interlocutores via televisão, em circuito fechado ou também por meio da rede de computadores, com o auxílio da internet. Então, por exemplo, aqui vejam essa cena em uma empresa.
As pessoas estão numa sala de reunião e elas estão vendo pelo aparelho de TV uma outra equipe que está em uma outra empresa também reunida numa sala. Nós temos aqui uma câmera que capta, então, essa imagem e transmite para essas outras pessoas lá nessa outra, né? Então, a gente tem aí duas equipes diferentes, em dois espaços diferentes, com essa possibilidade de comunicação, desse contato em tempo real, né? Mesmo em espaços distintos, o tempo real da comunicação. Isso facilitou muito, né, o dia a dia das empresas. Não é mais necessário que as pessoas fiquem apenas presas a telefone, né, ou que se desloquem grandes distâncias para fazer uma reunião, por exemplo. Você pode participar de uma reunião mesmo estando a quilômetros de distância, certo? Então, essas são situações comunicativas que requerem o bom uso da oralidade, fazem parte do dia a dia da empresa e mostram toda a versatilidade da comunicação oral no meio corporativo. Em relação ao uso da comunicação, né, nós temos que pensar também na comunicação oral o planejamento, a execução, né? Nós sabemos que, diferentemente da escrita, a comunicação oral tem um planejamento e uma execução quase que simultâneos. Isso numa situação interativa inesperada, por exemplo, uma conversa, né? A oralidade está acontecendo ali naquele momento, né? Eu estou em contato com uma pessoa, conversando com ela, planejo e executo ao mesmo tempo a minha fala. Mas nós sabemos que existem situações que são um pouco mais formais e que permitem um planejamento prévio. Por exemplo, se eu vou proferir uma palestra, se eu vou preparar uma reunião, participar de uma reunião, eu posso preparar a minha fala previamente. É claro que, em se tratando de uma situação de fala, em que eu estarei face a face com os meus interlocutores, podem ocorrer interferências do inesperado. Perguntas que eu não estava esperando, né? Situações imprevistos que acontecem ali naquele momento, um equipamento que deixa de funcionar, por exemplo, e eu tenho que ser ágil para processar essa situação e encontrar uma estratégia para garantir ainda a continuidade da minha comunicação. Mas, via de regra, nós podemos sim planejar uma situação de oralidade, certo? Então, nós vamos percorrer algumas reflexões ligadas a esse processo de planejamento e de execução. Vamos observar essa imagem, olha só. Como falar bem em público? Então, aqui nós temos uma situação de uma reunião numa empresa, né? O gestor está usando aqui um megafone para se dirigir aos seus colaboradores. Nós temos uma colaboradora que está fazendo outra coisa, está vendo uma revista, por exemplo. Um outro colaborador está dormindo. A outra colaboradora está mexendo aqui, jogando no celular, né? Ou seja, ninguém está dando a mínima para ele. Mas ele também está usando a melhor estratégia, né, para essa comunicação. Então, falar em público é algo que aflige muitas pessoas. Tem gente que tem medo de falar em público, né? No Brasil, nos últimos anos, cresceu a oferta de cursos de oratória, que são aqueles cursos voltados para preparar uma pessoa para que ela fale em público, para que ela tenha uma boa articulação da voz, para que ela cuide da sua dicção, né, que é esse articular bem as palavras, né? E para que ela perca esse medo de falar diante de outras pessoas. Tem gente que sua, que fica tremendo, né, que começa a gaguejar, e tudo isso pode ser melhorado com treino, com planejamento, né, com muita reflexão e com muita persistência também. Então vamos acompanhar lá no próximo slide algumas ideias que podem colaborar nesse processo de planejamento, alguns pontos de atenção importantes. Organizar as ideias a serem contempladas. Sobre o que eu vou falar, né? Que tipo de informação eu vou selecionar para incluir na minha fala? Elaborar e revisar, se for o caso, os materiais de apoio. Então, por exemplo, eu vou fazer uso de slides, eu vou fazer uso de um handout, que são aquelas folhas com um resumo daquilo que eu vou falar para entregar para as pessoas. Então, se eu fizer uso desses recursos com texto escrito,
eu preciso, além de elaborar, revisar, porque a revisão é um processo fundamental para você garantir a correção das informações que vão ser disponibilizadas para um público, certo? Pesquisar informações sobre a audiência. Então, quem são as pessoas que vão me ouvir? Eu conheço essas pessoas? O que eu posso saber sobre elas para que eu possa, então, adequar as ideias a esse público? Eu tenho que conhecer o meu interlocutor. Distribuir o conteúdo com base no tempo disponível. Se você tem meia hora para falar, não adianta você, preparar quilos e quilos de slides. Você precisa garantir que a sua fala esteja adequada, o seu conteúdo esteja adequado para aquele tempo. Atentar-se para a imagem pessoal, isso é muito importante. Não é apenas a empresa que precisa garantir a manutenção da sua imagem. Uma pessoa também, quando ela fala em público, ela precisa estar vestida adequadamente, ela precisa estar, então, alinhada com a situação comunicativa, se exige um pouco mais de formalidade. Então, tudo isso são as convenções sociais, o traje que nós utilizamos, a nossa postura, como nós nos comportamos, como nós gesticulamos. Então, que imagem pessoal eu vou transmitir? É claro que hoje em dia há muitas reflexões sobre interferências na identidade da pessoa, Antigamente, muitas empresas exigiam, inclusive, cortes de cabelo específico, vestimentas específicas. Hoje em dia, muitas empresas estão buscando já uma flexibilidade em relação a isso, Mas mesmo assim, mesmo dentro da sua identidade, há como você garantir uma boa veiculação da sua imagem pessoal. E isso perpassa, então, a oralidade, certo? Então, esses são alguns aspectos importantes para o planejamento. E o momento de execução? Vamos lá para o quadro, então, para a gente perceber também alguns pontos de atenção ligados ao momento da fala. Fazer uma abertura adequada, apresentando-se, isso é sempre importante, você falar quem é, qual é o propósito daquilo que você veio fazer ali, Olhar para a audiência, olhar para o seu público enquanto fala, a fim de estabelecer e manter um vínculo, para que as pessoas que estão te assistindo tenham confiança, acreditem naquilo que você está transmitindo de ideias. Gesticular de modo contido e usar um tom de voz adequado. Então, não fazer gestos muito expansivos, que podem afastar as pessoas, por exemplo. Não gritar ou não falar muito baixo, usar um tom de voz adequado para o ambiente, Manter uma boa articulação das palavras, que é o que nós chamamos de dicção, certo? Então, garantir que todas as palavras estão sendo pronunciadas corretamente, que as pessoas estão te entendendo. Não falar devagar demais e também não falar rápido demais. Isso acontece e às vezes pode prejudicar a comunicação, certo? Continuando para alguns pontos de atenção, ainda nesse processo de execução, evitar a leitura excessiva dos materiais de apoio. Então, se você fez o uso dos slides, evitar ficar lendo os slides, porque as pessoas sabem ler, Então, prefira o uso de tópicos para que você apenas comente e as pessoas vão perceber, então, que você domina o assunto. Evitar o uso de recursos exagerados, por exemplo, aqueles marcadores a laser. Você pode usar para mostrar para a pessoa, apontar para a pessoa onde você está no seu slide, mas não ficar movimentando, senão você acaba deixando a pessoa até meio tonta. Tem que tomar cuidado com isso, Evitar o excesso de coloquialidade. Então, fazer o uso da informalidade em tom moderado, Quando necessário, você pode fazer ali o uso de expressões informais, mas não falar muito informalmente, porque isso também pode tirar a credibilidade do que você tem para falar. Encerrar de modo adequado, agradecendo a atenção. É importante distribuir o tempo, então, para que você não termine correndo. Tem que haver um tempo para um fechamento das ideias, uma conclusão adequada dessas ideias, ok? E, finalizando, algumas sugestões, vamos lá para o quadro, para o uso de slides, Nos slides, evitar excesso de informações, selecionar boas fontes em cores e tamanhos adequados que garantam a visibilidade. É importante você saber onde você vai fazer essa apresentação, que tipo de sala, que tipo de ambiente,
como é a iluminação nesse ambiente. A partir disso, você pode fazer a escolha das cores, por exemplo, né? Se você fizer o uso de imagens, tem que garantir que esses recursos tenham boa resolução para que eles sejam bem vistos e também é importante você usar a indicação da fonte, de onde você extraiu essa imagem. Evitar a inserção de animações de transição, então, aquelas palavras que ficam saltando, que ficam esticando, por exemplo, evitar isso, né? Porque é cansativo e não é condizente com o meio corporativo, né? Você não precisa de um texto que faça festa. E, por fim, fazer o uso da norma padrão da língua e revisar o texto. Novamente, revisar os seus materiais de apoio, né? Na imagem que é mostrada aqui para você agora, você tem uma oposição, né, entre um slide, por exemplo, cheio de informações, o que deve ser evitado, e um slide com tópicos, né, uma fonte em tamanho maior, que garante uma maior visibilidade, certo? Então, dentro de uma empresa, dentro de um processo de comunicação oral, eu posso contar com a escrita para que ela me auxilie como um fator de apoio, certo? Mas a gente precisa estar atento também em tudo isso que nós discutimos aqui, né? Como eu devo garantir a minha postura, né? Como eu preciso planejar e executar a minha fala adequadamente, certo? Então, esses são alguns pontos de atenção. Vamos voltar aqui para mim, fazendo um favor. Alguns pontos de atenção relacionados, então, a essa ideia. Para que a gente possa, então, aplicar esses conhecimentos na prática, nós vamos partir, então, de uma reflexão ligada a situações de empresa, a possíveis situações de vivência profissional, certo? Então, acompanhem comigo essa tirinha que é apresentada para você. Olha só. Isso conclui minha apresentação de 2 horas. Alguma pergunta? Você pretendia que a apresentação fosse incompreensível ou você tem algum tipo raro de deficiência em PowerPoint? Alguma pergunta sobre o conteúdo? Houve conteúdo? Então, aqui nós temos uma situação bem problemática. Primeiro, a pessoa fez uma apresentação demasiadamente longa, certo? 2 horas de apresentação é um tempo muito longo. Segundo, ela demonstrou uma ineficácia no uso do PowerPoint, que é um editor, né? A gente conhece, muito disseminado nos computadores das pessoas, que colabora nesse processo de edição de slides. Então, a sua audiência, o seu público, prestou muito mais atenção nas falhas no seu PowerPoint do que naquilo que ele tinha para dizer, né? Provavelmente ficaram cansados, não ouviram, e nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, verifique essa situação, problema que é apresentada para você. João integra a equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. No desenvolvimento do sistema de comunicação implantado na empresa, algo tem o incomodado. O modo como os colaboradores da empresa se portam durante situações em que devem fazer uso da oralidade, especialmente no caso de apresentações orais em reuniões. Ele pretende resolver esse problema. Como ele deve proceder? Então, pause o seu vídeo por um tempinho para que você possa pensar em estratégias para a resolução dessa situação, problema. Então, nós temos uma situação em que o assessor de comunicação da empresa deseja aprimorar a oralidade dos seus colaboradores, já que eles não têm se comportado muito bem, digamos assim, em situações de apresentações orais, como nas reuniões, né? Então, o que ele pode fazer para desenvolver esse processo? Algumas possibilidades nós temos ali no quadro, olha só. Ele pode promover um curso ou encontro de capacitação.
ele pode elaborar, se possível, um manual de comunicação oral, contemplando os principais aspectos da oralidade a serem considerados pelos colaboradores. Ele pode padronizar os tempos e formatos das comunicações orais nas reuniões da empresa. Ele pode estipular os equipamentos e recursos a serem utilizados. Ele pode, se houver o consentimento dos envolvidos, ele pode gravar e analisar as apresentações orais para buscar melhorias, né? Às vezes, tem colaborador que não vai permitir que a sua apresentação seja gravada, mas tem colaborador que é mais desinibido e vai permitir essa gravação. Depois, a equipe pode analisar todos juntos, né? O que pode ser melhorado, o que pode ser mantido. Essa é uma boa estratégia também, né? Então, nós temos aí várias possibilidades de melhoria de uma comunicação oral, de um processo de uso da fala dentro da comunicação nas empresas. Uma reflexão final para a gente fechar esse ponto de discussão, veja lá no próximo quadro, no próximo slide. Tales de Mileto disse o seguinte: muitas palavras não indicam necessariamente muita sabedoria. Então, se uma pessoa fala demais, ela está falando com muitas palavras, não necessariamente ela está trazendo um conteúdo completo, um conteúdo adequado. Então, é importante que a gente faça bem a escolha das palavras, garantindo a fluidez da informação, pensando sempre no nosso interlocutor, seja o alvo do nosso texto escrito, seja o alvo do nosso texto falado, para que o processo de comunicação se efetive com clareza, com objetividade, com qualidade, né? Que é tudo aquilo que é desejado, que é pensado para a comunicação corporativa, comunicação empresarial. Para nós fecharmos as nossas reflexões ligadas ao uso da oralidade no ambiente corporativo, né? Ao uso da linguagem como um todo, da linguagem verbal, linguagem escrita, linguagem falada, nós vamos assistir a um vídeo que sintetiza as nossas reflexões feitas até aqui na nossa disciplina. Então, acompanhe com atenção e explore alguns detalhes adicionais desses conteúdos. Dentro de uma empresa, a língua pertence a todos os colaboradores, fazendo parte do patrimônio social e cultural. Por ser um referencial comum, é sempre interessante aperfeiçoá-la. Dessa forma, para melhorar a comunicação em uma organização, é importante transmitir as mensagens de forma simples, usando um vocabulário do cotidiano. Mas cuidado ao tentar transmitir a mensagem desse jeito. Sempre fique atento para não se descuidar dos aspectos formais exigidos pela empresa. Toda comunicação apresenta um emissor, que produz uma mensagem com base nos seus conhecimentos de língua, de mundo, na sua ideologia e na sua base psicológica. Também temos o receptor, que decodifica as mensagens. Por isso, ele deve possuir os mesmos níveis de competências e entendimento que o emissor, para que a comunicação seja bem-sucedida. Qualquer elemento externo que roube a atenção do interlocutor é prejudicial à comunicação, podendo gerar ruídos e barreiras. Nesse cenário, o destinatário da mensagem também é influenciado pelas relações de poder e pela consideração que ele tem por quem transmite a mensagem. Para evitar problemas, a objetividade, a clareza e a concisão devem ser aplicadas em todos os gêneros textuais do meio corporativo. As empresas não podem ter a ilusão de que todas as suas mensagens serão prontamente recebidas de maneira homogênea e entendidas como foram concebidas inicialmente. Isso porque a comunicação ocorre primeiro em um nível subjetivo, pois cada indivíduo é o dono de um universo cognitivo próprio. Como regra geral para a construção de textos corporativos escritos, considere que existem 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Um cuidado que devemos tomar é com o imediatismo da comunicação em nossa sociedade, que torna bastante comum o descuido com a norma culta. Outro erro recorrente é o das frases soltas. Muitas vezes isso ocorre devido à pressa do emissor, que deixa o texto com frases sem amarração ou sentido. Para evitar esse tipo de falha, é necessário revisar o que foi escrito antes de enviar sua versão final.
Quando falamos em comunicação oral nas organizações, a apresentação talvez seja a forma mais emblemática e temida. Então, para fazer boas apresentações, é necessário pensar na imagem e na postura frente à plateia, desenvolver técnicas de apresentação oral e planejar e revisar o conteúdo. Quem não se comunica direito, não se entende. Evitar que isso aconteça no ambiente de trabalho é essencial. Por isso, se aprofunde mais no assunto. Bons estudos, até a próxima!